Olha, sextou, e sextou com o Lula na capa do maior jornal da França, o Le Monde, e com a entrevista dele de ontem, repercutindo no mundo inteiro, a entrevista que ele deu na CNN dos Estados Unidos, que, olha, ele detonou o Bolsonaro, ele deu algumas dicas para o Biden, ele falou de desmatamento, falou de corrupção, detonou o Sérgio Moro. Excelente entrevista do Lula. Eu vou falar sobre a entrevista aqui, sobre a repercussão, e vou mostrar a capa do Le Monde. O Lula tá 3 vezes hoje na capa do Le Monde. Para quem não sabe, é o maior jornal da França. Eles têm uma versão para os franceses, uma versão para o resto da Europa e uma versão até para o Brasil. E o Lula tá na capa de das duas versões europeias do Le Monde, e na capa da versão brasileira não tá o Lula, mas tá o Bolsonaro como o maior aliado do coronavírus. Olha, a coisa tá feia pro Bolsonaro mundialmente e a pressão vai aumentar muito. O Bolsonaro, ele publicou uma carta do Joe Biden, que o Joe Biden enviou pro governo Bolsonaro em janeiro, no comecinho de fevereiro, uma coisa assim. Só que o Bolsonaro suprimiu, ou seja, censurou uns trechos da carta em que o Joe Biden dá um esporro no governo Bolsonaro. Quer dizer, até a tentativa de contra-ataque do Bolsonaro para dizer, tá vendo, eu tenho alguma ligação aqui com o Biden, até isso o Bolsonaro, até nisso ele fracassa. Eu vou falar de tudo isso aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver o Bolsonaro cair e o Brasil voltar a sorrir com o Lula 2022? Então é um segundo. Se inscreve no canal, curte o vídeo, aproveita, se você é inscrito, ativa o sininho. Se não é inscrito, se inscreve agora e também ativa o sininho, porque ajuda muito. Quando você se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, o algoritmo do YouTube, que é o sistema do YouTube, ele entende que esse vídeo tá bombando, que esse vídeo tá fazendo sucesso. Ele vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Aí mais gente entra, se essas pessoas não são inscritas, elas se inscrevem, o algoritmo do YouTube fica doido, ele fala, meu Deus, esse vídeo é o melhor da plataforma, e começa a mostrar para mais gente. Assim, mais gente tem acesso à verdade. Então, um segundinho, se inscrever ajuda muito. E aqui a gente faz tanta oposição ao Bolsonaro que a gente faz também nas ruas. Aqui tá o nosso carro de som que rodou na semana passada, em frente aonde deveria estar sendo feita a vacinação. Só que não tinha ninguém ali vacinando, por quê? Porque não tem vacina. Mas tinha várias pessoas no entorno e a gente rodou em vários pontos de vacinação. Hoje o nosso carro de som está rodando em Maringá com um spot contra o Sérgio Moro. Maringá é a terra do Sérgio Moro, e estamos rodando também em cidades próximas de Porto Alegre. Estamos rodando em Canoas, Gravataí, e tem mais 2 ou 3 cidades que vamos rodar entre hoje e segunda-feira. Aí eu já confirmo os nomes das cidades todas, que são várias que a gente está rodando agora. E quem quiser ajudar essas ações do canal, um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você ajuda a gente a ampliar. O nosso carro de som tá denunciando a falta de vacina, tá denunciando a mansão do Flávio, tá denunciando 3 mil mortos por dia, tá denunciando que o Bolsonaro não paga auxílio, diminuiu o auxílio e não paga auxílio para as empresas, denunciando o desastre econômico e agora também denunciando os crimes de Sérgio Moro e Dallagnol, e que foi Moro quem tirou o Lula da eleição para eleger o Bolsonaro. Tudo isso estamos denunciando nas ruas. Embaixo, além de ter o Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix do canal, eu deixo o PicPay e o Apoia para quem quiser apoiar, pra gente ampliar, pra ver se a gente consegue rodar em 7, 8, 10 cidades por semana. Vamos pra cima deles. E semana que vem vamos rodar no estado de São Paulo, já tá fechado. Fechadíssimo. Seria essa semana, mas o carro de som não tinha tempo. Então, na semana que vem já tá fechadíssimo São Paulo. Como não vamos rodar em São Paulo nessa semana, eu já tô arranjando outras cidades para rodar no final de semana pra gente cumprir a meta de no mínimo 5 cidades. Mas acho que nessa semana vai acabar dando umas 6 ou 7 cidades já. Assim que tiver rodado tudo, eu confirmo, eu faço balanço da semana, como eu faço toda segunda-feira. Mas vamos pra cima deles, eu vou mostrar aqui já a capa do Le Monde. Esse é o Le Monde. Essa é a versão europeia do Le Monde, e tá aqui o Lula na capa do Le Monde, e a manchete é muito boa, o Lula está pronto para enfrentar Bolsonaro, né? O Lula está pronto para o confronto com Bolsonaro. Tá aqui a capa em francês do Le Monde, se o meu francês tá bom, né? Aí, no Le Monde França, maior ainda. Com o coronavírus, com tudo acontecendo no mundo, a capa é o Lula. A grande capa é o Lula. É incrível. Lula dizendo porque eu serei candidato. E dizendo que ele será candidato. E o Le Monde Brasil tá com o Bolsonaro aqui, ó. O Bolsonaro vestido de coronavírus. Porque é isso, o mundo inteiro tá vendo o Brasil como o grande celeiro do coronavírus. Inclusive na Inglaterra, em alguns outros lugares da Europa, na Espanha, eles falam do Brasil como se o Brasil tivesse, parece até, sabe criação de gado, que você cria o gado? Eles falam isso, como se o Brasil fosse uma fazenda, um celeiro de coronavírus. O Brasil está aqui cultivando
novas variantes da Covid. E eles fazem isso e eles deixam a população com medo do Brasil. E aí, ao mesmo tempo em que toda a mídia mundial fala isso, e nos Estados Unidos também, a grande mídia mundial pinta quem é o herói. Quem é o herói? Lula. E tá na capa lá na França, e na versão europeia do Le Monde tá lá o Lula na capa. Lula tá pronto para enfrentar Bolsonaro, Lula será candidato, com falas que ele falou na entrevista na CNN. Ontem, às 4 da tarde, foi entrevista na CNN. No Brasil, passou na CNN Internacional. Só que, eu acho que quase ninguém tem CNN Internacional em casa. Eu não tenho. Olha que eu tentei, hein? Tentei até assinar um negócio na hora só para ver a entrevista. Não consegui. Tem, eu acho que 2 ou 3 operadoras só no Brasil que tem CNN Internacional, e só para quem tem todos os canais. Mas, ao mesmo tempo em que estava a entrevista do Lula, a jornalista, que é a principal âncora da CNN, estava colocando no Twitter dela trechos em inglês. Aí eu fui assistindo, porque ela colocava trechos de 3 minutos, colocou vários trechos. Então praticamente a entrevista inteira ela publicou ali. E olha, foi pancada atrás de pancada. O Lula começa com um trecho que viralizou até antes da entrevista, e ela mostrou um trecho até maior, que é quando o Lula fala: olha, eu sei que os Estados Unidos têm vacina, eu sei que vocês têm vacina de sobra, vocês não têm apenas para a população inteira, tem de sobra. O Biden deveria doar essas vacinas para o Brasil ou para outros países mais pobres, mas deveria principalmente convocar o G20. E ele fala isso, essa fala todo mundo já sabe, ele falou para o Biden, e é bem capaz que o Biden faça isso, viu? Porque a ideia foi excelente. Convoca o G20 para ver como é que vai distribuir a vacina. Tá cada um por si. A gente tem que fazer um esforço global para distribuir vacina. E aí, olha, hoje eu entrei no site do New York Times. Se você quiser, entra NYT, que é New York Times, as iniciais.com. Hoje não tava o trecho da fala do Lula, mas estava corroborando com a fala do Lula na capa. O que estava na capa do New York Times? Exatamente parte do que o Lula falou. Que o Lula falou: olha, é impossível, que tem gente nos Estados Unidos que tem direito à vacina, tem gente em outro país que tem, em país rico, que tem direito à vacina, e tem gente em país pobre que não vai ser vacinada tão cedo, tem gente em outros países que não vai conseguir vacinar nunca. Então tem que ter um esforço mundial, porque o vírus, se algum país, aí ele não precisou falar isso, mas todo mundo sabe, se algum país continuar cultivando o vírus, como o Brasil, por exemplo, faz, criam-se novas variantes, e a vacina atual não vai servir de nada. Porque se vem uma variante mais potente, uma variante que a vacina não pega, e aí uma pessoa infectada chega nos Estados Unidos e passa isso lá, acabou. Aí eles vão ter que vacinar o país inteiro de novo para a variante nova. Imagina isso. Aí o New York Times na capa estava assim: olha, um professor em Nova York tem direito à vacina, um professor na Bélgica não tem. Uma pessoa de 16 anos, aí ele falou lá, qualquer estado norte-americano, Colorado pode tomar vacina. Uma pessoa de 16 anos no Quênia não pode. 67 países não vacinaram ninguém. Alguns países já vacinaram 70% da população. Aí eles vão falando essa mudança. Alguns lugares as pessoas são ricas e têm acesso à vacina, outros lugares não. Aí falou: alguém com 13 mil dólares pode ir para os Emirados Árabes Unidos e tomar vacina no mesmo dia. Com 13 mil dólares viaja para lá e toma vacina no mesmo dia. Enquanto isso, não sei, aí fala um número assim, bilhões de pessoas, 2, 3 bilhões de pessoas não vão tomar vacina nesse ano. Aí, olha, corroborando com o que o Lula falou: os ricos têm acesso, os pobres não. Convoca o G20 e vamos fazer um esforço global. A ideia é excelente, é capaz do Biden fazer isso. E olha, imagina o Biden convoca o G20 e chama o Lula para representar o Brasil e não chama o Bolsonaro. Por quê? Logo depois que viralizou esse vídeo do Lula, o Bolsonaro divulgou uma carta do Biden. Uma carta carta protocolar dos Estados Unidos. Qualquer país que mandasse um contato, essa seria mais ou menos a resposta, mudando um trecho ou outro. E o Bolsonaro, ele cortou trechos em que o Biden fala: olha, mas vocês têm que mudar a política ambiental, vocês têm que mudar Aí ele começa a falar: vocês têm que mudar a política contra a pandemia, vocês têm que parar com o negacionismo. Essas partes o Bolsonaro cortou. E aí nas redes bolsonaristas, Terça Livre, esses outros canais de fake news bolsonaristas começaram a mostrar a carta do Biden pro Bolsonaro como se fosse: olha, o Biden está com o Bolsonaro, não está com o Lula não, olha só a cooperação do Brasil com os Estados Unidos, ele quer cooperação com o Brasil, o Biden, olha só. Não, fake news, ele deu um esporro no Bolsonaro. Bolsonaro simplesmente cortou os trechos da carta que não interessavam a ele. E o Lula, na entrevista, foi perguntado do Sérgio Moro. Aí a jornalista confrontou o Lula também, falou: mas teve corrupção e tudo mais. Aí o Lula falou: você tem alguém no mundo que quer que isso seja tudo esclarecido, sou eu. Aí ele fala como a Lava Jato quebrou o Brasil. Olha, o Lula expõe o Sérgio Moro lá nos Estados Unidos, não vai ter mais palestra do Sérgio Moro em Harvard, não vai ter mais. O Sérgio Moro agora é o ratinho só,
e olhe lá. Enquanto isso, o Lula no mundo inteiro. O Lula falou sobre a política da Amazônia, ele mostrou como no governo dele o desmatamento caiu, chegou no menor nível da história, e como o Bolsonaro fez o nível do desmatamento voltar para o nível dos anos 80. Aí ele fala da economia, fala sobre colocar o pobre na economia, fala sobre a vacinação, o lockdown, ele fala sobre tudo. E o Lula, ele consegue falar com uma linguagem simples, em que ele fala, e até a pessoa mais simples lá nos Estados Unidos vai entender o que o Lula está falando. E se traduzir o que o Lula fala pro francês, pro espanhol, pro japonês, até a pessoa mais simples vai entender tudo o que o Lula está falando, que ele não usa palavras difíceis, ele sempre compara com alguma coisa do cotidiano, ou com futebol, ou com alguma coisa do tipo, e aí todo mundo entende exatamente o que ele está falando. O Lula se comunicou muito, muito bem. Claro, não tem ninguém que se comunique melhor que o Lula nesse país, mas por ser uma entrevista traduzida, eu vendo a tradução, o dublador do Lula, a única coisa chata era o dublador do Lula, eu prefiro a voz do Lula. O dublador do Lula traduziu direitinho e, olha, ele detonou, porque economia detonou o Bolsonaro, e aí os americanos olham para a economia do Brasil. Ontem saiu a notícia de que o presidente do Citibank é um dos maiores bancos do mundo, o presidente do Citibank está extremamente preocupado com os rumos do Brasil, os rumos da economia do Brasil sobre o Bolsonaro. Quer dizer, presidente de um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Aí vem o Lula e fala de economia e ele dá um show. E ele fala tudo aquilo que todo empresário quer escutar. Ó, vamos colocar o pobre no orçamento, vamos fazer a economia voltar a girar, vamos fazer o PIB voltar a crescer, vamos investir em infraestrutura para gerar empregos. Gerando empregos, e infraestrutura é o quê? O governo Lula tinha o PAC, a Dilma depois tinha um PAC 2, investir em novas estradas, investir em um monte de coisa. Ele falou de Belmonte, ele até convidou a jornalista da CNN e falou, ó, quando você vier no Brasil, eu posso ser a pessoa mais ocupada do mundo, eu vou te levar em Belmonte para você ver o que a gente fez lá. E ele fala, e aí ele fala como gerar empregos, e não é qualquer um. Porque uma coisa é ver um cara que é candidato, que nunca ganhou porcaria nenhuma na vida, e fala, eu vou gerar emprego assim, assado, assado. Outra coisa é quem gerou os empregos, é quem fez o Brasil chegar no menor nível de desemprego da história falando isso. E aí a credibilidade é outra. Por isso que até o maior jornal da França, em plena pandemia, com um monte de coisa acontecendo, na capa eles preferem colocar o Lula do que colocar qualquer político europeu, qualquer político francês, qualquer coisa que esteja acontecendo na França. É por isso, o nome disso é credibilidade, que é coisa que o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro só tá na capa por coisas negativas. E, olha, a onda vermelha está chegando, a pressão sobre o Bolsonaro está cada vez maior, está uma pressão muito grande dentro do Brasil e fora do Brasil. A morte ontem do Major Olímpio fez com que a pressão interna no Congresso aumentasse muito, porque o próximo vídeo vai ser sobre isso. Morreu uma pessoa que tinha todo o aparato médico possível e imaginário e morreu. Aí, olha, os outros parlamentares, uma pessoa com 58 anos que não tinha comorbidades. Aí os outros deputados, senadores ficam assim, opa, peraí, o cara era mais jovem que eu. Aí imagina o senador, deputado, o pessoal do Centrão falando, pô, se esse cara morreu, eu posso morrer também. Porque até então só morria velhinho, entre os ricos, né? Entre os ricos só morria gente que é muito velhinho, ou um cara que tinha muita comorbidade. Aí a maioria falava, não vai me pegar, tudo mais. Só que agora tem uma nova variante que tá matando, e tá matando gente jovem também. E o Major Olímpio não era muito jovem, tinha 58 anos, mas está matando gente mais jovem que ele, inclusive. Aí na Câmara, no Senado, eles são mais velhos, a pressão ao Bolsonaro é cada vez maior. E o Bolsonaro faz o quê? Entrou no STF contra o lockdown. Mas isso tudo fica para o próximo vídeo. Essa pressão está maior, principalmente porque eles veem agora o Lula como opção, e o Lula tá falando de vacina. Ele fala, Biden, traz as vacinas pro Brasil, vocês têm mais do que vocês precisam. O Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, vocês têm que vacinar onde é o epicentro. Olha, é bem capaz o Lula conseguir mais vacinas, ele já conseguiu 39 milhões da Sputnik V. É bem capaz ele conseguir mais vacinas e no fim a gente acaba vacinado todo mundo graças ao Lula e não graças ao Bolsonaro, que é o presidente. E aqui a gente continua na oposição. A partir do próximo vídeo eu vou mostrar os novos spots que a gente fez para essa semana, porque fizemos 6 dias atrás esse som aqui e já está desatualizado. A gente falava quase 2.000 mortes por dia e já temos, infelizmente, graças ao Bolsonaro, 3.000 mortes. Olha só aqui que legal, o nosso spot. O governo Bolsonaro é que as empresas estrangeiras estão saindo do país.
Mercedes, Audi e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Cadê o emprego, Bolsonaro? Estamos morrendo de fome e só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão e óleo aumentaram tanto. Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. E a vacina que salvaria a economia e milhares de vidas, Bolsonaro não comprou. Fique ligado, assista. Tá aqui um trecho, já nos próximos vídeos eu já mostro o novo spot e vamos pra cima deles. Assim que eu tiver vídeos de Maringá e das cidades do Rio Grande do Sul, também vamos rodar em Campina Grande. Assim que eu tiver os vídeos, eu mostro aqui no canal e mostro também nas minhas redes sociais. Estamos no primeiro comentário, tá o Twitter, Instagram, tem o TikTok também e o Facebook. É isso, gostou? Curte, compartilha, se inscreve, seja membro. Falou!